Trabalho 48, o impacto das intervenções dos usuários no estado de conservação e desempenho de um edifício modernista, de autoria de Tatiana Jucá, PUC Goiás, Lara Monalisa dos Santos e Catarina Sombrio, da UNB, co-orientador professor Janes Clayton de Oliveira, da UFG, e orientadora professora Vandalice Zanoni, da UNB. A problemática se situa no fato de que as edificações públicas com funções administrativas precisam ter flexibilidade e adaptabilidade de usos e devem permitir atualizações. Para Braga e Paiva, a flexibilidade dos espaços é uma das características mais relevantes para a permanência dessas edificações no tempo. E Bottega e outros autores relatam as dificuldades para a conservação, na maioria das vezes, por não serem consideradas na etapa de projeto, e quando são projetados para atender à máxima vida útil, os edifícios sofrem degradação. A norma de desempenho define a durabilidade como um requisito essencial, visto que confere a capacidade das edificações ou dos seus sistemas de desempenhar as suas funções ao longo do tempo sob condições de uso e manutenção. Sendo assim, o diagnóstico das manifestações patológicas presentes no sistema é importante para subsidiar decisões que influenciam diretamente no seu desempenho, principalmente quando os gestores o usam como ferramenta para corrigir e monitorar problemas identificados. Assim, o objetivo desse trabalho é avaliar o estado de conservação e os danos decorrentes das adaptações ao uso efetuadas pelos usuários na envoltória do Bloco O, que é um edifício que compõe o conjunto de edificações da Esplanada dos Ministérios, na capital do Brasil, em Brasília, Distrito Federal. Lembrando que a imagem ilustrada aqui é da época da inauguração, e esse projeto dos ministérios é do arquiteto Oscar Niemeyer, justamente na época do modernismo. Como metodologia, foi adotada a inspeção predial por meio de vistoria visual, de forma sistemática e predominantemente sensorial, em que foram realizadas análises qualitativas para avaliação dos danos causados pelas intervenções ao uso no estado de conservação dos elementos e sistemas que compõem o edifício, seguindo as diretrizes da norma de inspeção NBR 16747, em que se procedeu à análise da documentação existente sobre o edifício, seguida da inspeção in loco para registro das manifestações patológicas. Os dados coletados foram analisados e os resultados sistematizados e organizados, relacionando os principais problemas encontrados na envoltória devido às intervenções dos usuários. A efeito dessa pesquisa, os autores consideraram que dano é a consequência das manifestações patológicas identificadas. E os elementos que compõem a envoltória são a cobertura, as fachadas cegas, as fachadas cortinas e a escada de emergência. Como resultado, após 60 anos de uso, lembrando que o edifício possui duas fachadas inteiramente em aço e vidro do tipo fachada cortina, voltadas para leste e oeste. Na fachada oeste existe um componente de proteção solar na cor verde, fixado externamente, que é um brise de alumínio. E na fachada leste, esse mesmo elemento metálico foi fixado internamente, atuando então como uma persiana. As fachadas laterais, norte e sul, fachadas cegas, foram revestidas com cerâmica na cor gelo. Como primeiros resultados, vamos falar do sistema de cobertura, em que se notou a fixação de suportes metálicos para mãos francesas, para as unidades condensadoras de ar-condicionado e passagem de rede de drenagem também pela laje de cobertura. Também foram instaladas antenas nessa laje, onde a manta impermeabilizante foi danificada pelas três intervenções e, como consequência, então, tem-se a percolação de água para o pavimento inferior, causando umidade, formação de bolor e fungos. Na fachada cega sul,
foi identificado a instalação desse banner de propaganda, que é periodicamente substituído em função das campanhas governamentais, e as operações para fixação e remoção desse banner geram fissuras e descolamento do revestimento cerâmico devido à vibração causada pela perfuração. Além disso, ocorre um manchamento diferenciado nessa fachada em função da fixação desse banner, justamente por conta da poluição atmosférica associada à chuva dirigida e também à corrosão dos elementos metálicos, dos componentes metálicos de fixação do banner. A outra intervenção diz respeito à fachada oeste, em que foi necessário a inserção de 2 escadas de emergência nesses prédios no final da década de 80. Para a composição da arquitetura modernista, essas caixas de escada foram feitas em concreto aparente. Ocorre que, atualmente, existe infiltração de água pela cobertura, pela falta de manutenção da camada de impermeabilização, pelo contorno da caixa de escada, onde existem muitas fissuras, tanto de retração quanto de movimentação higrotérmica, que permitem, então, a infiltração de água para dentro, e também na interface entre a fachada cortina, que precisou sofrer uma interseção para a fixação dessa caixa de escada em cada pavimento. E houve o acabamento ineficiente dessa interface, que permite a percolação de água, então, e a perda de estanqueidade do conjunto. Já na fachada leste, a gente percebe a fixação de películas fotoprotetor em alguns quadros, porém com muitas bolhas, o que leva a um desconforto visual, muito provavelmente pela especificação ou instalação inadequada dessa película. Também foram feitas as pinturas nessa esquadria de tombar, que compromete esteticamente o conjunto. E na imagem 6 também se nota a instalação aqui, a abertura para a instalação do ar-condicionado tipo de janela. Existe uma folga que gera perda de estanqueidade e o suporte metálico para o equipamento de ar-condicionado, ele está com corrosão, muito provavelmente por ter uma liga metálica diferente conectada à fachada cortina ou pela baixa espessura desse perfil, tá? Também lembrando que ele não tinha tratamento superficial, então, em função disso, está completamente comprometido. Nota-se também a retirada das persianas de alumínio da parte interna da fachada leste, tanto na imagem 6 quanto na 5, que compromete o controle de luz e calor para o ambiente interno. Isso provavelmente ocorreu, nesses casos, pela dificuldade de manobra dos puxadores das bandeiras superior e inferior, e também pelo espaço insuficiente para a instalação do ar-condicionado. Já nesse ambiente que era uma sala para apresentação, muito grande, eles fixaram as esquadrias superiores, então elas estão soldadas, e também um piso elevado foi executado aqui e comprometeu a abertura dessa esquadria inferior. Ambos comprometem a qualidade do ar interno, né? E isso aqui provavelmente foi feito pela vibração dos caixilhos, né? Gerado pelo ar-condicionado. E aqui esqueceram, né? Simplesmente que essa esquadria tinha que funcionar para ventilar o ambiente quando não estivesse em uso. Como conclusões, as intervenções realizadas pelos usuários para o uso ao longo do tempo, somadas à manutenção precária, causaram danos nos elementos e sistemas do edifício e tal condição afetou a durabilidade e a vida útil do conjunto. O estado de conservação do edifício é precário, já que as anomalias identificadas prejudicam o uso, além de colocar em risco a segurança.
já que placas de cerâmica e vidros podem se desprender da fachada. Nota-se também que as intervenções realizadas pelos usuários foram necessárias para atender às novas demandas. No entanto, a falta de um projeto de atualização que vislumbrasse os impactos no sistema de forma global, associadas às manutenções apenas corretivas, contribuíram para o atual estado de conservação, chegando até o ponto de paralisação por obsolescência. A adoção de um plano de manutenção preventiva é essencial para o monitoramento dos danos ou mesmo para impedir que estes ocorram ou prejudiquem a utilização dos ambientes. E esse plano, lembrando que ele deve ser revisado sempre que as intervenções e atualização de sistemas ocorrerem, de forma a prolongar a vida útil. Essas foram as referências utilizadas e nós agradecemos a oportunidade de participar desse congresso.